E aí, pessoal? Nessa aula eu vou apresentar para vocês as prescrições para o projeto de peças de aço submetidos à compressão pura. Muitos sistemas estruturais utilizados na construção civil possuem elementos submetidos apenas à compressão. Por exemplo, nos sistemas treliçados, se nós garantirmos aquelas condições de forças aplicadas nos nós, extremidades articuladas e arranjos triangulares, nós garantimos que no interior das barras da treliça só serão desenvolvidas forças de compressão e de tração. Portanto, nesse tipo de sistema estrutural, que são comumente concebidos no Brasil em aço, a gente vai ter que estar dimensionando peças submetidas a uma compressão pura. Além disso, alguns tipos de contraventamento, como por exemplo o contraventamento em delta, a gente também tem peças sendo comprimidas, e em pilares de sistemas aporticados, nos quais as vigas se ligam por meio de rótulas. Nesses casos, por causa da estabilidade global, considerar a associação de viga-pilar como rotulada só faz sentido se a gente tiver um sistema de contraventamento. Nessa imagem aqui a gente consegue ver um pilar ligado a duas vigas, e esse tipo de ligação, vocês vão ver um pouco mais à frente, é uma ligação rotulada. Notem até a existência aqui de folgas entre o perfil da viga e o perfil do pilar, que permite esse giro do elemento. Em pórticos concebidos com ligações rígidas, também é possível, embora de maneira não tão frequente, observar pilares submetidos à compressão pura. Isso acontece em pilares internos, onde os momentos que são provenientes das vigas se anulam. Isto é, se nós tivermos uma viga nesse sentido, uma viga nesse outro e o pilar aqui. Se o momento gerado por esse trecho da viga for igual ao momento gerado pelo outro trecho da viga, no pilar não haverá momento para absorver. Se o mesmo acontecer na outra direção, também não seria gerado momento no pilar, e isso faria com que ele estivesse submetido apenas à compressão pura. Porém, eu ressalto que nesses pilares de edifícios com ligações rígidas, o dimensionamento é feito levando em consideração a ação conjunta da compressão e da flexão, isto é, o dimensionamento de sistemas aporticados com ligação entre vigas e pilares rígidas, os pilares são dimensionados à flexocompressão. Com exceção, é claro, desses casos não tão frequentes de pilares de centro em que os momentos se anulam nas duas direções. E aí, mesmo que esses pilares que eu acabei de citar não estejam frequentemente submetidos a uma compressão pura, o estudo do comportamento de elementos submetidos a uma flexocompressão é baseado nos conceitos apresentados para um elemento submetido à compressão pura. E aí, quando a gente vai estudar o comportamento de peças submetidas à compressão, a gente não pode deixar de lado o estudo da flambagem, que não é aquela que a gente faz na cozinha com alguns alimentos. Então vamos relembrar esse conceito que vocês certamente foram apresentados lá na resistência dos materiais. Um elemento submetido a uma carga de compressão centrada vai tender a encurtar até que seja esgotada a capacidade resistente do material. Entretanto, se esse elemento for esbelto, a carga de compressão poderá provocar uma deflexão lateral e o elemento pode falhar com uma carga inferior a que esse material resiste. Na mecânica, essa deflexão lateral recebe o nome de flambagem. E quando eu estou falando de esbeltez, eu estou falando da relação entre o comprimento e as dimensões da seção transversal. Quanto mais esbelta for a peça, mais sensível aos efeitos da flambagem ela estará. Se a gente pegar aquelas réguas de 30 centímetros, quando a gente aplica qualquer forçazinha de compressão nela, a gente consegue perceber uma facilidade extrema de provocar uma flexão. Se a gente dividir essa régua em duas partes, a gente vai ver que esses segmentos agora vão precisar de uma força muito maior para poder fletir lateralmente. Embora a régua tenha a mesma seção transversal ao longo do seu comprimento, à medida que a gente vai diminuindo o tamanho da régua, vai ficando mais difícil provocar a flambagem nela. Sendo assim, a resistência de uma peça à flambagem está extremamente ligado com a rigidez da peça. Pessoal, cabe eu mencionar que uma falha por flambagem, que é também denominada de falha por perda de estabilidade, é uma das falhas mais comuns em estruturas. Além disso, essa falha é repentina, ela ocorre sem um aviso prévio, que justifica bem o seu estudo. Eu já discuti com vocês anteriormente que o projeto de estruturas se concentra basicamente em duas frentes. Uma, limitar os deslocamentos para que as deformações da peça não prejudiquem a sua utilização, e o outro é que as tensões desenvolvidas na estrutura não podem ultrapassar a máxima tensão que o material que a constitui suporta. No caso das peças comprimidas, além desses dois requisitos, a gente precisa verificar a sua estabilidade, isto é,
Verificar a capacidade da peça em suportar o carregamento sem sofrer uma mudança abrupta na sua configuração geométrica. Tudo bem? Então a gente tem que limitar os deslocamentos, a gente tem que verificar se a resistência do material não será ultrapassada e a gente tem que verificar se a peça não irá falhar por instabilidade, isto é, irá flambar. E essa instabilidade pode ser na barra como um todo, como é esse caso aqui, ou ela pode se dar de maneira localizada nas partes que compõem o perfil. Então as peças de aço em geral são formadas por chapas e a flambagem localizada dessas peças podem levar a estrutura a atingir um estado limite último. Então trazendo lá aquele comparativo da régua novamente. A régua claramente vai flambar como um todo, porque em geral elas são esbeltas. Agora se a gente pegar uma latinha de refrigerante, essa lata ela é robusta, isto é, ela possui um comprimento pequeno em relação à sua seção transversal. Só que as paredes da lata são finas. Se a gente comprime a lata, a gente vai perceber que a flambagem ela se dá de uma maneira localizada. Então, nos perfis de aço, a gente pode ter uma flambagem na alma ou nas mesas do perfil, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. A gente tem uma peça aqui sofrendo uma flambagem local, e nessa viga a gente também consegue ver uma flambagem local aqui na alma da peça. Lembrando que na flexão, a gente tem uma parte da peça sendo comprimida e uma parte sendo tracionada. Essa parte comprimida, obviamente, pode falhar por flambagem, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem. Mas isso, é claro, é assunto para um outro capítulo. Então, no estado limite último, a gente vai ter que projetar a peça comprimida com a capacidade de carga dependente da resistência do material e com base também na estabilidade, cuja capacidade de carga depende da rigidez e da geometria da peça. Isso porque a estabilidade está muito associada com a esbeltez. Estruturas muito esbeltas podem falhar por instabilidade em cargas muito inferiores às correspondentes ao limite elástico do material. Então, quanto mais resistente for o material, mais dominante fica a falha por perda de estabilidade, porque naturalmente a gente precisaria utilizar menos material para fazer com que as tensões desenvolvidas na peça fossem inferiores àquela que o material suporta. Então, em peças de aço, que possuem uma resistência elevada, o problema da estabilidade é bem mais notável e a gente precisa ter bem mais cuidado do que, por exemplo, em peças de concreto, em que os elementos, pelo fato do concreto ser menos resistente, são mais robustos. Nas estruturas civis, a gente tem elementos que são extremamente esbeltos, elementos de baixa esbeltez e elementos de esbeltez média. Contudo, na maioria das aplicações, os elementos possuem uma esbeltez média. Isso faz com que, na prática, as estruturas comprimidas falhem por uma combinação da estabilidade com a falha do material. Isso porque os deslocamentos associados à flambagem, ou melhor, a deflexão que ocorre devido à flambagem, vão crescer devido ao efeito combinado desse deslocamento com a força, que são os efeitos de segunda ordem. E esse aumento das deformações produz uma degradação do material, uma plastificação, que vai reduzir a sua rigidez. E aí essa redução de rigidez também provoca um aumento dos deslocamentos. Então um efeito meio que alimenta o outro. Estruturas pouco esbeltas, também chamadas de estruturas curtas ou robustas, tendem a falhar por uma perda de resistência, enquanto as esbeltas tendem a falhar por uma perda de estabilidade. Mas como eu já falei, na prática, a falha geralmente se dá pelo efeito combinado desses dois fenômenos. Bem, mas como é que eu sei que se aquela solicitação vai provocar a ruptura da peça porque se esgotou a capacidade resistente do material ou se ela flambou? O parâmetro que a gente usa para saber se a flambagem vai ser dominante ou não no dimensionamento é a carga crítica. Quando a gente vai comprimindo um elemento ideal, ou seja, um elemento isento de imperfeições geométricas e físicas, haverá um encurtamento da peça de tal maneira que os deslocamentos laterais se mantenham nulos, até que essa carga atinja um valor que vai promover essa deflexão lateral. Esse valor da carga que provoca a flambagem é denominada de carga crítica. Inicialmente, a carga crítica de flambagem foi desenvolvida por Euler para uma coluna birrotulada idealmente perfeita, que é uma coluna perfeitamente reta, com material com um comportamento linear elástico, e sem excentricidade de carregamento e sem tensão residual. Aí vocês podem pensar, mas na prática a gente consegue obter esse elemento perfeito? Óbvio que não. Mas o estudo das colunas perfeitas, e quando eu falo coluna, pessoal, entendam como um elemento puramente comprimido, serve de base para o estudo da coluna real, que estará submetida aos efeitos dessas imperfeições físicas e geométricas inerentes a qualquer estrutura.
Lá no estudo das peças tracionadas, a gente não levou em consideração essas imperfeições iniciais. Isto porque nessas peças, as imperfeições tais como a falta de retiliniidade da barra, a excentricidade do carregamento, a inelasticidade do material e as tensões residuais possuem um efeito diminuto. Mas, nos elementos comprimidos, eles são muito expressivos. E por isso, os seus efeitos vão ser estudados com maior profundidade mais à frente. Nesse momento a gente vai focar no comportamento da coluna ideal e a partir dela a gente vai analisando esses outros efeitos de maneira isolada e depois de forma combinada. Aí lá na resistência dos materiais, vocês viram que a carga crítica pode ser dada por essa expressão aqui. Ela é obtida fazendo o equilíbrio da peça na sua configuração deformada. Então aplica-se uma seção, obtém a equação do momento fletor, essa equação do momento fletor é jogada lá naquela equação da linha elástica, que relaciona o momento fletor com a derivada de segunda do deslocamento e com a rigidez da flexão, que é o EI. E aí, resolvendo a equação diferencial, que por sinal cai numa equação diferencial de segunda ordem, a gente recai num problema de alto valor e alto vetor, cuja solução é essa carga crítica aqui. Mas isso, é claro, vocês já viram lá na resistência dos materiais. Então, como a gente pode ver por essa equação, a carga crítica independe da resistência do material. Ela vai depender das dimensões, isto é, do seu comprimento e do momento de inércia, e depende do módulo de elasticidade longitudinal. Por essa razão, se a gente tomar como base a flambagem elástica, as peças comprimidas feitas de aço de alta resistência não vão oferecer vantagens em relação às peças comprimidas feitas com aço de baixa resistência. Isso porque o aço tem o mesmo módulo de elasticidade. O que vai mudar de um em relação ao outro é a sua tensão de escoamento, a sua tensão máxima de ruptura. Enfim, como o módulo de elasticidade é o mesmo, não tem vantagem de uma em relação à outra. Então, como essa carga crítica, que é a carga que caracteriza o início da flambagem, aumenta com o aumento do momento de inércia, as peças de aço comprimidas serão mais eficientes quando forem projetados de modo que maior parte da área da seção fique localizada o mais distante possível do centroide, porque isso vai garantir um momento de inércia maior. É por esse motivo que perfis U e cantoneiras são melhores do que as peças maciças e retangulares. E aí cabe ressaltar que, diferente de uma viga, uma coluna pode sofrer flambagem tanto em torno do eixo X como em torno do eixo Y, o que faz com que a gente busque do perfil, para utilizar como uma coluna, um momento de inércia bom nas duas direções. Então, em vigas, os perfis I, que são perfis que conseguem distribuir mais a área distante do centroide da peça, costumam ser mais altos e de abas menores, porque a flexão só se dá em torno desse eixo X aqui. Agora, os pilares, que podem flambar tanto nesse sentido como nesse outro, a gente trabalha com perfis I um pouco mais quadrados, beleza? A carga crítica, pessoal, também sofre influência da vinculação, porque, obviamente, a vinculação afeta na rigidez da peça. Quanto mais rígidos forem os apoios, maior tenderá a ser a carga crítica. E aí, para poder levar em consideração esse efeito da vinculação, a gente usa o chamado comprimento efetivo ou comprimento de flambagem, que vai ser caracterizado como a distância entre dois pontos de momento fletor nulo da barra comprimida. Por exemplo, na viga birrotulada, o comprimento efetivo, ou seja, o comprimento de flambagem, é igual ao comprimento da peça. E por essa razão, o K é igual a 1. Para uma barra engastada e livre no topo, esse comprimento de flambagem deve ser igual a 2 vezes o comprimento longitudinal da peça, que é como se aqui continuasse. Para uma barra bi-engastada, o comprimento efetivo vai ser igual a 50% do comprimento inicial, e para uma barra engastada e apoiada, o comprimento efetivo vai ser cerca de 70% do comprimento inicial da peça. Então, uma forma de você aumentar a rigidez e, portanto, tornar o elemento menos sensível ao efeito da instabilidade, a gente pode alterar as suas condições de suporte. Ou seja, a gente pode manter o perfil com o mesmo momento de inércia, manter o material com o mesmo módulo de elasticidade e diminuir o comprimento efetivo do elemento, que pode ser mudando a ligação para uma ligação mais rígida ou, por exemplo, criando apoios intermediários. Então, se aqui no meio tivesse um apoio simples, eu estaria dividindo o meu comprimento de flambagem em duas partes. Aqui seria o deslocamento nulo, o que faria com que meu comprimento de flambagem fosse reduzido na metade. Bem, o nosso projeto para o estado limite último é muito baseado em cima das tensões. O dimensionamento com base na resistência do material é feito comparando a tensão atuante com a tensão máxima que aquele material suporta. E para a gente fazer o mesmo para a estabilidade, a gente vai calcular a tensão crítica,
que é a tensão que é desenvolvida no elemento para que a flambagem aconteça. Para obter a tensão crítica, a gente divide a carga crítica pela área. Existe uma propriedade geométrica chamada raio de giração que relaciona o momento de inércia com a área, que são duas propriedades da seção transversal. O raio de giração é igual à raiz do momento de inércia dividido pela área. Então, se a gente tirar a raiz de I sobre A e elevar isso ao quadrado, a gente não está alterando a igualdade. Então, a gente vai fazer essa manipulação matemática, né? I sobre A, vou passar a raiz e elevar ao quadrado, eu não estou mudando nada. E aí aparece o raio de giração, que aqui vai ser representado pela letra I minúscula. Então, raiz de I sobre A é igual ao raio de giração ao quadrado. Ora, o I e o L, que são propriedades geométricas, estão elevados ao quadrado. Então, eu vou colocar essa razão, I sobre L, ao quadrado. E essa relação entre o comprimento longitudinal do elemento e o raio de giração, eu vou chamar de índice de esbeltez. Então, a nossa tensão crítica vai ser π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. O índice de esbeltez é uma propriedade adimensional, né, porque eu estou dividindo o comprimento, que pode ser dado, por exemplo, em metros, e o raio de giração, que também pode ser dado em metros. Então, aí é uma grandeza adimensional. Quanto maior o índice de esbeltez, mais esbelta, obviamente, será a peça e, portanto, menor vai ser a tensão e, é claro, a carga crítica. Como eu falei para vocês, nas colunas médias, que são empregadas muito na prática, a falha se dá geralmente com a combinação do comportamento inelástico do material que acentua a instabilidade. Então, um outro parâmetro extremamente importante é o índice de esbeltez de escoamento. O índice de esbeltez de escoamento seria aquela esbeltez que o perfil precisa ter para que a tensão crítica seja igual à tensão de escoamento do material. Então, igualando essa tensão crítica à tensão de escoamento do material, a gente tem o λy. Esse índice de esbeltez de escoamento será, portanto, dado por essa equação, né? Então, se o índice de esbeltez da peça for menor do que o índice de esbeltez de escoamento, significa que, antes de atingir o escoamento, a peça atinge a tensão crítica e, portanto, irá flambar. Então, a flambagem ocorreria antes da peça atingir o escoamento. Quando maior, significa que a flambagem ocorrerá depois que a peça atingir a sua tensão de escoamento. Então, se a gente pegar a esbeltez do elemento e divide pela esbeltez de escoamento, e essa razão dá maior do que 1, significa que a esbeltez da peça é maior do que a esbeltez de escoamento e que, portanto, a peça vai atingir a flambagem após o material escoar. E essa relação entre esbeltez e esbeltez de escoamento é muito utilizada na confecção da chamada curva de flambagem, que é uma curva que relaciona esse índice de esbeltez da peça com o índice de esbeltez de escoamento e a tensão que a peça suporta dividida pela tensão de escoamento. Essa curva é feita com o intuito de adimensionalizar e tirar a influência da resistência do material. E aí essa relação, esse índice de esbeltez dado pela relação entre a esbeltez da peça e a esbeltez de escoamento, a gente chama de índice de esbeltez reduzido. Então, escrevendo essa função agora a partir do λy, a gente chega nessa equaçãozinha para o λ zero. Dessas equações da flambagem da coluna perfeita que eu utilizei até então, essa que relaciona a esbeltez da peça com a esbeltez de escoamento é que a gente vai mais utilizar no projeto. Então, guardem-a no coração, porque em breve a gente vai precisar utilizá-la. Bem, agora que a gente relembrou o comportamento das colunas perfeitas, a gente vai estudar a influência das imperfeições físicas, ou seja, do comportamento do material, e as imperfeições geométricas. Na prática, a gente não consegue garantir a concepção de uma barra perfeitamente reta. Então, no seu processo de fabricação, os perfis ficam com uma certa curvatura inicial. Isso faz com que a flexão, mesmo que pequena, ocorra imediatamente após o início do carregamento. Sendo assim, a flambagem por flexão, na realidade, nunca vai ocorrer de forma repentina. Então, lá na coluna ideal, o que acontecer? A compressão ia gerando uma aproximação das seções da peça, até que, quando chegava na carga crítica, havia uma flexão. E essa flexão acontecia de modo repentino. Em outras palavras, no caso da barra perfeitamente reta, essa flexão da barra comprimida só vai ocorrer quando a força de compressão atingir a carga crítica. Quando se tem uma curvatura inicial, a deflexão ela ocorre desde o início do carregamento, uma vez que essa excentricidade provocada pela curvatura faz com que desde o início exista um momento fletor sendo desenvolvido no elemento. Portanto, desde o início da carga, existe um deslocamento delta aqui no meio da peça. E aqui na figura está como y barra, mas seria na verdade um delta. Obviamente, à medida que essa carga vai aumentando,
o momento fletor aumenta e, naturalmente, a deflexão também aumenta. E aí, quanto maior a deflexão, maior vai ser o momento produzido pela força de compressão e maior vai ser o deslocamento, ou seja, um vai alimentando o outro. Percebe-se que, à medida que a carga se aproxima da carga crítica, os deslocamentos tendem para o infinito, como fica bem descrito nessa curva. Esse FA aqui é o fator de amplificação. Se a gente for resolver a equação diferencial dessa barra imperfeita geometricamente, a gente chega nessa equação que relaciona esse deslocamento máximo da curvatura inicial com o deslocamento final da peça. Então, se a gente pegar uma relação entre a carga atuante e a carga crítica de 0,9, isto é, assumindo que a carga atinge 90% da carga crítica, a gente consegue verificar que esse fator de amplificação do deslocamento é igual a 10. Então, se aqui for 0,9, fica 1 menos 0,9, que dá 0,1, e 1 dividido por 0,1 dá 10. Então, o que é que significa um FA igual a 10? Significa que, quando a força atingir 90% da carga crítica, o deslocamento nesse instante vai ser 10 vezes maior do que o deslocamento inicial. À medida que esse limite tende a 1, o fator de amplificação tende para infinito. Portanto, peças que não são perfeitamente retas nunca chegam à carga crítica. Porque antes disso, os deslocamentos desenvolvidos serão tão acentuados que a peça vai atingir um estado limite último. Portanto, imperfeições geométricas iniciais, que nas análises são assumidas na forma do primeiro modo de flambagem, potencializam o efeito da instabilidade, isto é, mitigam a resistência da peça. E assim como no caso da retilinidade da coluna, presumir que as barras estarão submetidas à força de compressão aplicadas no centroide da área da seção transversal é meio irreal. Afinal, não dá para a gente saber com precisão onde a carga será aplicada. Aí, da mesma maneira, a excentricidade de carregamento faz com que seja gerado, desde o início, um momento fletor nas extremidades. Sendo assim, da mesma maneira da barra imperfeita, geometricamente, a flexão irá ocorrer desde o início do carregamento. E aí, é claro, quanto maior for essa excentricidade inicial, maior será o momento inicial e, portanto, maior será o deslocamento. Então, nessa curvazinha aqui que relaciona carga com deslocamento, a gente percebe que para maiores valores de excentricidades, os deslocamentos tendem a ser bem maiores à medida que vão chegando perto da carga crítica. Então, para uma coluna perfeitamente reta, sem excentricidade inicial, os deslocamentos laterais serão nulos até atingir a carga crítica, e à medida que a gente vai evoluindo com a excentricidade, esses deslocamentos laterais vão sendo bem maiores para valores de carga bem menor do que o da carga crítica. Então, essas são duas imperfeições geométricas que vão deixar a barra mais sensível aos efeitos da instabilidade. Outro fator importante está associado à redução da rigidez a partir da plastificação. Bem, nos elementos comprimidos e esbeltos, eles se tornarão instáveis antes da tensão de compressão atingir o escoamento. Portanto, no momento que eles se tornam instáveis, a tensão de compressão permanece elástica. Quando os elementos são curtos, ou seja, robustos, eles não chegam a se tornar instáveis porque o material vai escoar e, portanto, sofrer grandes deslocamentos ou sofrer a ruptura antes de se tornarem instáveis. Entretanto, os elementos de comprimento intermediário, que são a maioria na prática, vão falhar devido à flambagem inelástica, que significa que a tensão de compressão na falha é maior do que a tensão de escoamento do material. Então, como a gente pode ver por esse diagrama de tensão-deformação hipotético, a partir do momento que a carga provoca uma tensão de escoamento, o nosso diagrama de tensão-deformação ele tem uma queda na inclinação. Ou seja, a relação tensão-deformação, que é expressa pelo módulo de elasticidade, diminui. Quanto menor for o módulo de elasticidade, menor será a rigidez e, portanto, menor será a carga crítica. Então, quando a máxima tensão atuante na peça atinge a tensão de escoamento, a barra vai experimentar uma redução da rigidez, a flexão, devido à plastificação progressiva da seção mais solicitada. E aí, após essa seção atingir o escoamento, o deslocamento vai aumentar de maneira bem acentuada. E aí, se essa seção atingir uma plastificação completa, haverá a formação das denominadas rótulas plásticas, uma vez que essas regiões plastificadas não irão suportar um acréscimo de tensão, porque sua capacidade de resistir aos esforços adicionais já está praticamente esgotada. Então, essa redução de rigidez que acontece quando a tensão ultrapassa a tensão de escoamento vai também influenciar, e de maneira significativa, na estabilidade da peça. As peças podem ter imperfeições físicas, imperfeições do material, devido, por exemplo, a uma distribuição não homogênea das suas propriedades,
e elas também podem sofrer tensões devido ao processo de fabricação, que são denominadas de tensões residuais. Essas tensões vão se somar às tensões oriundas do carregamento, o que faz com que o início da plastificação ocorra bem antes. A tensão residual ela surge no processo de fabricação devido ao resfriamento desigual do perfil laminado ou devido ao processo de soldagem, no caso dos perfis soldados. No perfil laminado, por exemplo, as partes externas do perfil vão esfriar primeiro e se solidificar antes das partes internas. E quando as partes internas esfriam e solidificam, elas vão se contrair, o que vai provocar tensões de compressão nas partes que já foram solidificadas. Agora que a gente relembrou o conceito da coluna perfeita e entendeu os efeitos que atuam e mitigam a estabilidade da peça, a gente vai reunir isso tudo dentro dos critérios normativos para o projeto de peças comprimidas. Bem, então resumindo tudo aquilo que eu falei, as imperfeições geométricas, tais como a falta de retilinidade do perfil, e as imperfeições físicas, tais como tensões residuais ou uma distribuição não homogênea das características mecânicas da peça através da seção transversal, agem simultaneamente e reduzem a resistência das peças comprimidas. E diferentemente das barras tracionadas, que tendem a retificar a peça e reduzir o efeito das curvaturas iniciais, o esforço de compressão tende a acentuar esse efeito, o que faz com que o efeito das imperfeições iniciais, que são a priori inexpressíveis nos elementos tracionados, seja muito importante nos elementos comprimidos. Então nessa reta A, a gente teria a coluna perfeita, que é a coluna de Euler, que vai ter um deslocamento no seu centro, nulo, até que atinja a carga crítica. E quando atinge a carga crítica, esses deslocamentos vão tender a infinito. Quando a gente considera uma coluna, que é o elemento comprimido, com a curvatura inicial, cujo valor máximo é ΔZ, mas considerando que o material tem um comportamento linear elástico, a gente percebe que a deflexão desde o início do carregamento existirá e que à medida que a carga vai se aproximando da carga crítica, esse deslocamento vai tendendo ao infinito. Já quando a gente considera que a coluna, imperfeita geometricamente, tem um comportamento inelástico, a gente percebe que, quando a tensão produzida atinge o escoamento, esses deslocamentos tendem a se acentuar ainda mais e a falha, ou seja, a tensão máxima que a peça suporta, vai ser bem menor do que no caso 1. E aí, considerando o comportamento inelástico da peça e a imperfeição geométrica, e aí adicionando as tensões residuais a essa peça imperfeita geometricamente, formada de um material com comportamento inelástico, nós atingimos a tensão máxima com um nível bem menor do que os anteriores. Então, o nosso projeto é todo feito para essa força NC, que é uma força um pouquinho maior do que a tensão de escoamento para peças médias, só que bem menor do que a força que causa a carga crítica. Claramente, o comportamento das peças comprimidas é fortemente influenciado pela interação entre essas imperfeições, que faz com que a resistência máxima dependa não só da esbeltez e da tensão de escoamento, mas também do tipo da seção, da distribuição das tensões residuais e do eixo de flexão. Vários trabalhos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem um que traz o resultado de 1.251 ensaios de colunas, e os resultados desses ensaios foram agrupados em curvas denominadas curvas de flambagem, que relacionam a tensão máxima com a tensão de escoamento do material ao índice de esbeltez reduzido, que é aquele índice de esbeltez que eu falei lá atrás para vocês guardarem no coração, que relaciona a esbeltez da peça com o índice de esbeltez que faz com que a carga crítica seja igual à tensão de escoamento, ou seja, o índice de esbeltez de escoamento. Essa adimensionalização dos parâmetros na curva permite que a gente consiga plotar em um único gráfico diferentes tipos de perfis e diferentes tipos de aço. Essas curvas de flambagem são curvas representativas desse conjunto de valores obtidos nos ensaios de tensões últimas que abrangem toda a gama de perfis, tipos de aço e processos de fabricação utilizados tradicionalmente na indústria. Elas serão utilizadas como critérios de resistência, considerando todos os efeitos que já foram mencionados. E aí, no sentido de levar em conta a variação da resistência dos diversos tipos de seção nos diferentes eixos de flexão, o Eurocode 3, por exemplo, adotou o conceito de curvas múltiplas para a expressão da resistência. Já a NBR 8800 segue a mesma proposta do AISC e adota as recomendações de resistência de colunas baseadas na curva única de flambagem, que está apresentada aí na figura.
Essa curva adotada pelo AISC e pela NBR 8800, obviamente, irá conduzir a resultados inferiores da tensão máxima para várias situações, mas para uma outra série de situações ela vai conduzir a resultados para essa tensão resistente superiores. Só que esses resultados superiores estão dentro dos limites que são considerados aceitáveis com relação à segurança estrutural. E aí a NBR 8800 preconiza essas duas equações para descrever a variação do coeficiente de redução devido à flambagem. Então, a partir dos valores de lambda zero, a gente consegue encontrar esse coeficiente de redução, e com o coeficiente de redução e a tensão de escoamento, a gente consegue determinar a tensão última que essa peça suporta. Entendido? Bem, mas qual a máxima força de compressão que o perfil vai suportar? A força máxima será aquela que faz com que a tensão atuante seja igual à tensão máxima que a peça suporta. Então, como a tensão normal, média, é dada fazendo a razão da força pela área, a gente tem que força é igual a área vezes a tensão. A tensão, obviamente, tem que ser dividida por um fator de segurança, que para esse caso é o gama A1, que possui valor de 1.1 para as condições normais de solicitação. Portanto, a força normal resistente vai depender da área bruta do perfil e da tensão de compressão máxima suportada por esse perfil. Essa tensão de compressão máxima a gente vai extrair a partir da curva de flambagem. Então, como o coeficiente de redução relaciona a tensão última de compressão com a tensão de escoamento do aço, essa tensão máxima será igual ao fator de redução, obtido pelas equações que eu apresentei no slide anterior, vezes a tensão de escoamento. Então, substituindo isso aqui na equação, nós temos a expressão que nos permite determinar a força máxima de compressão de um perfil. Então, para calcular a força normal resistente de um perfil de aço submetido à compressão, considerando por hora apenas o efeito da flambagem do elemento, basta a gente calcular o índice de esbeltez reduzido, lambda zero, e, dependendo do seu valor, a gente usa uma das duas equações preconizadas pela norma para encontrar o coeficiente de redução. Com o coeficiente de redução, a área da seção transversal bruta do perfil e a tensão de escoamento do aço utilizado na confecção do perfil, a gente consegue determinar a força normal resistente. Aí, é claro, a gente tem que dividir pelo coeficiente de segurança, que para as combinações normais das ações vai ser 1.1. Assim como lá nas peças tracionadas, o índice de esbeltez das peças comprimidas também é limitado. Essa limitação tem o intuito de evitar danos ou aumento das imperfeições iniciais que são produzidos durante as operações de fabricação, de transporte e de montagem dos perfis. Então, para que a gente não tenha peças com excessiva flexibilidade, a norma brasileira limita a esbeltez dos perfis a um índice de valor igual a 200. Bom, como a aula está ficando um pouco longa, eu vou encerrar por aqui antes de entrar no estudo do efeito da flambagem local no cálculo da capacidade resistente de peças comprimidas, tá bom? Então, próxima aula eu comento com vocês sobre a flambagem local e depois eu faço um exercício, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.